Bom dia, gente. Vamos continuar falando sobre bibliologia. E antes da gente começar, gostaria que orássemos, pedir à irmã Daniele Delgado que faça essa oração. Tá. Vou fazer isso com o meu também. Esse aprendizado é importante para o nosso crescimento, para o nosso relacionamento com o Cristo, para o nosso amadurecimento espiritual. Que eu esteja com o Rogério, que dê sabedoria para conduzir esse estudo, e nós recebamos essa bênção dessa palavra nessa manhã. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, antes da gente começar, eu quero fazer só uma revisãozinha do que a gente já viu. Nós falamos sobre a inspiração da Bíblia, lembrando que a própria Bíblia declara que ela é inspirada por Deus. Não os homens foram inspirados, mas a Bíblia, as palavras escritas foram inspiradas por Deus. E nós falamos algumas características dessa inspiração. Primeiro é verbal, a própria Bíblia declara que ela é inspirada, ela é plena, ou seja, toda a palavra, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. É também uma autoridade para as nossas vidas, como regras de fé e prática na nossa vida cristã. E também a própria palavra de Deus, ela é aprovada por Jesus. Jesus, ele leu a Bíblia quando a gente trata dos escritos do Velho Testamento. Então são essas as características da inspiração. Lembrando que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, mas ela foi escrita por homens. Então a gente pode também dizer que a Bíblia, ela tem uma natureza divina e uma natureza humana. Pensando na questão da natureza divina, ela tem essas características. Primeiro, o caráter santo da palavra de Deus, ou seja, porque Deus é santo, a palavra de Deus também é santa, e mais que isso, ela nos santifica e ela nos liberta. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia também é uma autoridade divina para as nossas vidas, como regra de fé e prática. Ela é infalível. Então, a gente viu que na palavra de Deus existem cerca de 1000 profecias. Dessas 1000 profecias, 500 já foram cumpridas e cumpridas à risca, certo? Ainda existem muitas profecias que serão cumpridas porque a Bíblia, ela é infalível. A Bíblia também é indestrutível. Ao longo dos tempos, nós vimos que a palavra de Deus, ela foi muito atacada. Ainda nos dias de hoje, existem alguns países, alguns locais do mundo, onde ela é queimada, ela é cuspida, ela é rasgada. Então, ainda nos dias de hoje, a palavra de Deus, ela é atacada, mas ela é indestrutível. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus, de alguma forma, tem mantido a sua palavra para os dias de hoje e com certeza ainda para os dias vindouros. A Bíblia também tem essa questão da infatigabilidade da Bíblia, ou seja, a Bíblia, ela sempre vai ser viva para o crente. A Bíblia sempre vai trazer uma palavra para nós. Aquilo que nós falamos, todas as vezes que nós lemos um texto bíblico, nós vamos aprender com ele. Muitas vezes lemos até o mesmo texto em diferentes ocasiões e conseguimos tirar lições preciosas para a nossa vida. E também tem a questão de que a Bíblia, ela, apesar de ter sido escrita num contexto histórico e temporal, mas ela é atual. Então a gente lê, por exemplo, como nós falamos na semana passada, nós lemos o Salmo 23 e a gente tira lições para a nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha dificuldade, ainda que eu passe por tribulações, o Senhor está comigo. Então eu tiro a lição para a nossa vida e eu nunca penso que esse texto foi para o judeu, mas eu tiro lição para mim nos dias de hoje. E também tem a questão da inerrância da palavra de Deus. A Bíblia, ela não erra. A Bíblia não erra. Então, pensando nessas questões da natureza divina da palavra de Deus. Também nós falamos que a Bíblia tem a natureza humana, ou seja, ela foi escrita por homens, cerca de 40 homens,
foram usados idiomas humanos, né, o hebraico, o grego e o aramaico. Então, na Bíblia nós encontramos estilos literários humanos, formas literárias humanas, perspectivas humanas e emoções humanas, tá? Então, são essas as características da natureza humana da Bíblia. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o cânon da Bíblia. E a gente quer nortear esse estudo, primeiro com a introdução, depois eu vou dar um conceito para vocês do cânon da Palavra de Deus, a formação do cânon do Novo Testamento, a formação do cânon do Velho Testamento e também vamos encerrar com uma conclusão. Então, conhecer a história canônica por trás da Bíblia nos ajuda a defender a nossa fé cristã. À medida que nós vamos estudando a Palavra de Deus, o Senhor vai abrindo os nossos corações e apoia também o avanço da Palavra de Deus aqui na Terra. Então, a fé cristã, ela não é só, ela é, claro, um sentimento, mas ela também é prática. E nós falamos aqui que a Palavra de Deus trata de quem? Qual é o assunto principal da Palavra de Deus? É o homem? É quem? Não ouvi. Qual é o assunto central da Palavra de Deus? Jesus, né? A Bíblia é cristocêntrica, certo? E sendo Cristo o próprio Deus, então nós vamos encontrar os ensinos de Cristo na sua palavra, tá? Então, o cânon da Bíblia é uma doutrina de origem divina. Podemos pensar que o processo da Bíblia em si, de como ela foi preservada, de como a Bíblia, nós temos esses livros como inspirados por Deus, nós podemos pensar também que, de certa forma, é um processo milagroso. Tão milagroso quanto a Arca de Noé, tão milagroso quanto o Mar Vermelho que se abriu, tão milagroso quanto a ressurreição de Jesus. Então, o processo da canonização da Bíblia, nós vamos ver que ela tem diretamente a intervenção de Deus. Ou seja, o próprio Deus é que determinou exatamente como deveria ser feito e, de certa forma, orientou aos homens para que se fizesse isso. Então, a gente vai ter, claro, um olhar crítico sobre essa questão da canonização, mas vamos lembrar que a canonização é um processo, acima de tudo, divino, tá? Então, uma pergunta: como podemos saber se o que temos em mãos é um texto divinamente inspirado? Como é que nós podemos saber que essa Bíblia que nós temos, com 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, que essa Bíblia que nós temos, ela é realmente inspirada por Deus? Então, talvez essa é a grande pergunta que nós temos para responder hoje. Lembrando que a Bíblia é um livro antigo, então já se vão mais de 2000 anos, e além da questão da escrita da Bíblia, né, da inspiração, que nós cremos que ela foi inspirada, existem outras questões que envolvem até algumas pessoas colocarem em dúvida o que temos hoje como palavra de Deus. Além da questão da inspiração, existem muitas dúvidas, porque além de inspirada, a Bíblia ela é traduzida. E além de ser traduzida, ela é divulgada. Ela chega até nós, ela é transmitida. Então, nesses processos todos, muitas pessoas creem que há muitos erros, há muitas coisas que não são mais de Deus, ou que de repente não é nada de Deus, porque é um livro escrito por homens. Então, existem muitas dúvidas a esse respeito. Existem dúvidas se realmente o que nós temos hoje não tem nenhum erro grave. Então, o problema maior está aí, porque a Bíblia não foi só escrita e inspirada, mas ela foi escrita, inspirada, ela foi traduzida e ela é transmitida para as sociedades. Muito bem, então vamos para a questão do conceito do cânon, certo? Nós não vamos encontrar na Bíblia um conceito específico sobre isso. Na verdade, existem duas posições. Primeiro, que o processo é puramente humano e não é o que cremos. E segundo, a segunda posição é que é um processo de origem divina.
E nós cremos nessa realidade, que esse processo da canonização da Bíblia é um processo onde Deus age diretamente na vida dos homens. Então, o que seria o cânon? Então, é uma palavra de origem semita, que significa cana de medir ou rega. O uso figurado do termo foi aplicado a diversas áreas: estética, gramatical, hermenêutica, ética, filosofia e religiosa. E passou a ter, então, o sentido de norma ou regra. Tá? Norma ou regra. O termo cânon, ele aparece algumas vezes no Velho Testamento e também no Novo Testamento, sempre com esse sentido de nossa regra ou de reta de medir. Pensando na questão das Escrituras, significa uma lista de livros oficialmente aceitos. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que a igreja, ela não fez o cânon, ela descobriu o cânon. Ela descobriu o que era sagrado ou não, tá? Não foi ela que fez, não foi ela que determinou, mas ela descobriu, através da ação de Deus, o que era realmente inspirado ou não. Tá? Ela reconheceu, desde o princípio, aqueles livros que seriam inspirados por Deus. Pensando nisso, a gente pode ver, então, 3 perspectivas onde nós podemos enxergar o cânon da palavra de Deus. Então, primeiro é que é um processo que surge dentro das igrejas, tá? Então, no sentido delas aceitarem como documentos de escrituras sagradas. É a partir daí que nós vemos a autoridade e o conceito do cânon, tá? A definição não é a decisão de uma ou poucas pessoas, mas o reconhecimento do uso de certos documentos que certos documentos tinham dentro da igreja. E quando nós falamos igreja, nós estamos falando ali da igreja primitiva. Então, é um processo que surge dentro da igreja e o cânon, ele não foi feito por um ou por poucas pessoas, mas por um conjunto, né, por várias igrejas que, ao ler os textos sagrados, começaram a identificar que ali realmente eram textos vindos da parte de Deus. Em segundo lugar, o cânon também tem a ver com a sua importância na história. Por exemplo, é determinante quem escreveu, como escreveu e também a época que foi escrita. E por último, também tem a questão das evidências internas, ou seja, a própria Bíblia declara que ela é a palavra de Deus. Existe uma autoatestação canônica, que é a própria Bíblia dizendo lá em 1 Timóteo capítulo 3:16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a maior evidência que nós temos de que essa aqui é a palavra de Deus é a própria palavra de Deus, declarando que ela é vinda da parte de Deus. Então, a decisão com relação ao cânon, o que era divino, o que era inspirado ou não, não é uma decisão meramente cognitiva, mas é o agir de Deus. É o agir de Deus na vida dos pais da igreja, é o agir de Deus na vida da igreja primitiva. Existe uma confissão de fé de Westminster, que, na verdade, a igreja presbiteriana, a gente não é presbiteriano, mas nós somos reformados, ela tem isso como primeira regra de fé com relação à palavra de Deus. Diz o seguinte: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo de seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza de que sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo que, pela palavra e com a palavra, testifica
em nossos corações. Então, além das questões estilísticas do próprio texto em si, a confissão diz o quê? Que existe o agir do Espírito Santo nesse processo de canonização da palavra de Deus. Então, não é um processo humano, mas é um processo milagroso e vindo da parte de Deus. Então, a gente precisa entender o seguinte: na época do processo de canonização, não existiam apenas os livros bíblicos. Existiam outros livros que tratavam de diversos assuntos, inclusive assuntos sobre Jesus e do período ali da vida de Jesus. Tá? Então, se por um lado, alguns homens escreveram livros que foram inspirados por Deus, outros apenas escreveram livros, como tantos livros que a gente vê por aí. Então a pergunta é: por que, em detrimento de alguns outros livros, foram definidos alguns livros como canônicos? Então esse é o processo de canonização. É essa escolha, é essa descoberta daquilo que Deus determinou para ser a palavra de Deus. Então, o cânon bíblico é uma coleção de livros sagrados que moldam uma sociedade religiosa. É uma coleção de livros sagrados que moldam a nossa vida cristã aqui na Terra e a vida cristã de todos os que aceitam a palavra de Deus e a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Tá? Então, o cânon não foi escolhido em nenhum momento por pessoas ou por concílios. A gente vai ver que na história da igreja, para se chegar a esse número de livros e essa determinação de que esses são as palavras de Deus, houveram vários concílios. Mas nós cremos que não foram os concílios, não foram os pais da igreja que determinaram, mas foi o quê? A ação de Deus, foi a ação de Deus na escolha desses livros. Deus então determinou, é como se ele abrisse os olhos daqueles pais da igreja e direcionassem para aqueles livros. Esses são inspirados por mim, tá? Então é o agir do Espírito Santo e nós precisamos, em primeiro lugar, crer nesse agir de Deus. Como nós falamos, como existiram outros milagres na Bíblia, nós podemos crer que essa Bíblia também é um milagre, tá? Esse teólogo aqui, Herman Bavinck, ele é o autor de um livro chamado As Maravilhas de Deus, e ele inclui, claro, a palavra de Deus como maravilha. Ele fala assim: o cânon não foi formado por algum decreto, como alguns dizem, por um ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor da mente e dos tempos. Então, a palavra de Deus, ela foi definida pelo próprio Deus. Então, quais foram os critérios para a escolha do cânon? Pesquisei bastante e, na verdade, a gente precisa entender o seguinte: nós temos 2 testamentos e existiram 2 processos diferentes. Um processo para o cânon do Velho Testamento e um processo para o cânon do Novo Testamento. Foram 2 processos distintos, mas os critérios, pelo que foi pesquisado, parece que eles batem, tá? Então, quais foram os critérios para a escolha do cânon da palavra de Deus? Primeiro, que foi escrito por um profeta, e aqui foi escrito por um profeta ou alguém ligado a eles. Então, esse seria o primeiro critério. Lembrando que a palavra de Deus basicamente foram escritas por profetas e apóstolos. Por exemplo, nós temos alguns casos que não, mas foram pessoas ligadas aos apóstolos e que, ao que eles ouviram dos apóstolos, o que foi relatado para eles através dos apóstolos, dá base suficiente para que eles pudessem escrever um texto sagrado. Em segundo lugar, o autor ele foi confirmado por Deus. Esse profeta ele foi confirmado por Deus, lembrando que desde o Velho Testamento, lá em Deuteronômio, fala o seguinte: que se algum profeta falar alguma coisa que não se confirme, esse profeta não é digno
de confiança. Então, se algum profeta falar alguma coisa que não se confirme, esse profeta não é digno de confiança. Então, esse profeta ele precisa ser confirmado por Deus, tá? A mensagem fala a verdade. A mensagem fala a verdade. Quando nós falamos a verdade, nós entendemos que a palavra de Deus, além de falar a verdade, ela é harmoniosa, ela é coerente. A mesma mensagem se mantém de Gênesis a Apocalipse, que é sobre Jesus e a sua obra redentiva. Então, a palavra de Deus ela é harmoniosa. Outro critério, é possível ver o poder de Deus? É possível ver o poder de Deus, e aqui tem a ver com o poder que essa palavra tem de transformar a vida das pessoas. Então, foi observado também como ela transformava a vida das pessoas que a liam, que buscavam o entendimento da palavra de Deus. E a gente vê na igreja primitiva, ali no livro de Atos, a ação de Deus através da sua palavra na transformação de muitas pessoas. E com certeza nós podemos ainda ver esse agir de Deus na transformação de pessoas nos dias de hoje. Todos nós fomos transformados. Todos nós fomos convertidos pelo que eu faço? Não, mas pelo que a palavra de Deus faz em minha vida. E por último, ela foi aceita. Esse livro ele foi aceito pelo povo de Deus ao longo da caminhada. E é interessante que os livros, quando eles se entendem como inspirados, logo no começo, logo nas primeiras leituras, o próprio povo de Deus reconhecia que aqueles livros eram vindos da parte de Deus. Então aqui nós vemos alguns processos, né, para a escolha dos livros que nós falamos como livros canônicos. Vamos pensar um pouco agora sobre o cânon do Novo Testamento, tá? Por que foi preciso ter um cânon do Novo Testamento? Nós falamos há pouco que existiam muitos livros, não eram só os livros que nós temos na Bíblia, existiam muitos livros. Existia um homem, um herege chamado Marcião, que ele desenvolveu o seu próprio cânon e começou a divulgá-lo dentro das igrejas. Então imagine aí que não foi só ele, mas muitas pessoas escreveram e começou a divulgar dentro das igrejas. Então a igreja precisava determinar o que era vindo ou não da parte de Deus. A igreja precisava saber o que era realmente, qual era a mensagem de Deus. O processo de canonização do Novo Testamento, ele só chega ao seu final no século IV, quando a igreja declara, por meio da 39ª Carta Pascal de Atanásio, que os livros que nós temos hoje são livros canônicos, ou seja, que são livros vindo da parte de Deus. Alguns fatos que nós precisamos considerar. Primeiro é que o cânon do Novo Testamento, ele não aparece na Bíblia judaica. Alguém sabe por quê? Por que que o cânon do Novo Testamento não aparece na Bíblia judaica? Exatamente, porque eles não reconhecem a Jesus como Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. Então, lógico que o Novo Testamento não vai aparecer na Bíblia judaica, mas a Bíblia que nós temos hoje, por exemplo, o Novo Testamento é igualzinho à Igreja Católica. Então, são 27 livros que nós consideramos como inspirados por Deus. Ela foi escrita por pessoas, por profetas, por apóstolos ou por pessoas ligadas a ele, né? Vamos pensar, por exemplo, no livro de Hebreus. Nós não temos a certeza de quem escreveu o livro de Hebreus, mas pensando nos outros critérios, a gente observa que ele tem harmonia com o que já foi escrito, inclusive harmonia com as cartas de Paulo. Então,
esses 27 livros eles foram reconhecidos pelos pais da igreja, que foram os discípulos, os apóstolos ou os discípulos dos discípulos, que reconheceram esses 27 livros como vindos da parte de Deus. Agora, existiam livros apócrifos que não foram contados como canônicos na época? Sim. Existiram muitos livros, ou os chamados evangelhos apócrifos. Apócrifos, a palavra apócrifo significa oculto ou desconhecido. Muitos desses livros apócrifos, é interessante que até contam a história de Jesus. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de Tomé. Quer dizer, nós não temos, mas existe o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Judas, Apocalipse de Pedro, Atos de Pilatos, Atos de Pedro e os 12 apóstolos e tantos outros, que são evangelhos e até algumas cartas que são consideradas cartas apócrifas. Nós não podemos cair no erro de desconsiderar totalmente e considerar esses apócrifos como algo assim absurdo. Existem fatos históricos. O que nós cremos é que esses livros não foram inspirados por Deus, mas a história contada, muitas dessas histórias são verdades, inclusive fatos a respeito de Jesus e fatos a respeito da história da igreja, tá? Mas nós cremos que eles não foram inspirados por Deus. É como qualquer pessoa da época que resolveu escrever um fato histórico ou algo que aconteceu naquela ocasião, tá? Mas, claro, existem certos absurdos. Por exemplo, existe um apócrifo árabe que descreve sobre a infância de Jesus. O que é que nós sabemos sobre a infância de Jesus? Nada, né? Praticamente nada, né? Isso já tinha 12 anos, mas nesse período aí. Então existe um apócrifo, que é um apócrifo árabe, que conta a história da infância de Jesus. E é interessante. Então, ele fala o seguinte, que Jesus era um menino bonito, travesso, tá? E era um menino diferente. Quando ele dormia, o seu corpo brilhava. Está lá no apócrifo árabe. Certa ocasião, Jesus ele se chateou e transformou os seus amigos em ovelhas. Está lá. Ele fez do barro um passarinho, soprou no passarinho e o passarinho saiu voando. Pegou o barro lá, fez um formato de um passarinho, soprou no passarinho e o passarinho saiu voando. Então existem histórias assim, que, digamos assim, beira o absurdo, mas que são considerados livros apócrifos e que nenhuma das religiões cristãs consideraram esses livros como sagrados, como livros inspirados por Deus. Então, nesses aqui a gente pode ficar tranquilo, porque nenhuma religião cristã considerou esses livros como sagrados. Ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Pode nos ajudar, tá bom? Vamos falar sobre o cânon do Velho Testamento. O cânon do Velho Testamento, a gente pode dizer que é relativamente mais simples do que o do Novo Testamento. Por quê? Porque o povo de Deus, o povo judeu, já tinha aqueles livros do Velho Testamento, a Torá e alguns livros dos profetas, como regra de fé e prática. Então já existia essa reverência por parte do povo de Deus, né? Então, o que acontece é que o povo de Deus, com os exílios, eles começaram a se espalhar por vários locais, começaram a absorver outras culturas, então foi necessário que fizessem um cânon para determinar ou para descobrir quais livros eram realmente sagrados ou não, tá? Lembrando que, quando Jesus veio à Terra, ele leu o Velho Testamento e ele declarou que a lei e os profetas eram vindos da parte de Deus. Então, existe uma atestação do próprio Jesus com relação aos livros do Velho
Testamento, tá? Nós temos a Bíblia aqui hebraica. A Bíblia hebraica, ela tem mais ou menos aquele, digamos assim, sobrenome, Taná, que é a junção desses três aqui, a Torá, o Neviim e o Ketubim. Não sei se estou lendo certo, mas é algo parecido assim. Então, a Torá é a lei de Deus, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Muito bem. Nós temos o Neviim, que são os profetas, e na Bíblia hebraica, esses profetas começam com Josué, e nós temos o Ketubim, que são os escritos, e aí inclui-se Salmos, Provérbios. A Bíblia hebraica, ela começa em Gênesis e termina com Crônicas, bem diferente da nossa. Por quê? Porque existem alguns livros que eles são considerados um só, tá? Então, por exemplo, 1 e 2 Samuel são considerados um. 1 e 2 Reis também um livro só. 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias, e os 12 profetas menores, eles estão compilados em apenas um livro. Então, enquanto na Bíblia cristã nós temos 39 livros, no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, são apenas 24 livros, tá? O conteúdo, a gente pode dizer que é o mesmo, mas a quantidade de livros é diferente, tá? A divisão do Antigo Testamento que nós temos hoje, ela vem da Septuaginta, que foi uma tradução feita, né, do hebraico, e é essa a quantidade de livros que nós temos vindo, então, da Septuaginta, e ocorreu no ano de 285, tá? E também, hoje nós temos a Bíblia cristã dividida por assuntos. Muito bem. A Bíblia católica, ela inclui alguns livros que também são chamados apócrifos. Para eles, para a Igreja Católica, eles não são considerados apócrifos, eles são considerados deuterocanônicos. O que quer dizer isso? Segundo cânon, tá? Ou um cânon tardio, e eles foram declarados canônicos pelo Concílio de Trento, lá pelo ano, acho que mais ou menos 1500, 1524, alguma coisa assim. Então, para a Igreja Católica, eles não são livros 45? Não, 1545. Então, eles não são considerados livros apócrifos, mas é o segundo cânon, tá? Então, nós temos alguns livros que nós não temos na nossa Bíblia evangélica. Então, nós temos o livro de Tobias, que conta a história de um judeu. Judite, que conta a história de uma mulher corajosa e bela em sua maturidade. Nós temos o livro da Sabedoria. Temos o livro Eclesiástico. É interessante que o livro Eclesiástico, a autoria dele segundo consta, é um homem chamado Jesus, mas que não é Jesus, o nosso Jesus, tá? Baruque, que foi um escrivão de Jeremias, e também Macabeus, primeiro Macabeus e segundo Macabeus, tá? Então, como nós falamos, para a Igreja Católica, esses não são livros apócrifos, mas foram livros que foram escolhidos ou descobertos para um segundo cânon. Muito bem. Por que será que a Igreja Católica resolveu incluir esses livros como um segundo cânon? Alguém tem alguma ideia? Pastor? Aquele papel. O que será que a Igreja Católica... Veja bem, até o ano de 1500 não existiam esses livros como livros canônicos, tá? A partir do Concílio de Trento, em 1545, foi estabelecido que esses livros deveriam ser incluídos na Bíblia Cristã Católica. E a pergunta é, por que será que a Igreja Católica fez isso? Pensem na época aí. 1545, estava acontecendo o quê? Cruzadas. O que é que estava acontecendo nessa época, gente? Alguém falou, a reforma.
A reforma protestante. Então, de certa forma, nós entendemos que a igreja queria respaldar algumas de suas teses e alguns dos seus procedimentos de coisas que já estavam acontecendo dentro da igreja católica, tá? Então, pensando nisso, eu tenho uma tarefa para vocês. Eu tenho aqui 4 versículos da igreja bíblica, da igreja católica, com 4 pensamentos católicos, tá? Então, divide por favor, 4 grupos aí, rapidinho. Vamos lá. Então aí vocês vão encontrar 4 versículos da Bíblia católica em Tobias, 2 de Tobias. Qual é a tarefa? Vocês vão ler o verso e tentar descobrir qual é o princípio católico que ele quer esse verso defender. E, se possível, pegue um versículo da nossa Bíblia para combater esse princípio. Certo? Gente, vamos lá. Vamos lá, porque vamos lá. Quem é que tem Tobias 12:12? Tobias 12:12. Então, a equipe ali vai ler o verso e vai tentar explicar para a gente o que seria a doutrina católica. Vamos lá. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Muito bem. Então, qual seria a doutrina católica aí? Interceder. Intercessão, a gente pode ver aí 2 coisas. Primeiro, a intercessão pelos mortos, tá? E a segunda é a intercessão dos santos. Você vê que ele chega para alguém orar por ele. Então, não tem aquela questão de eu mesmo ter acesso a Deus. Então, eu preciso chegar a alguém, esse alguém que é considerado mais santo, vai orar ou vai rezar, no caso, pelos meus pedidos. Então, nós temos aí 2 doutrinas numa só. A intercessão pelos mortos e a intercessão dos santos. Certo? Bem claramente católico. Vocês conseguiram achar algum verso que possa... Ok. Algum comentário? Certo.
Sobre essa questão da intercessão dos santos, a gente tem um verso muito conhecido, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Tá? Então, não preciso me achegar a alguém, fazer confissão de pecados para alguém, né, rezar tanto, enfim. A gente pode se achegar a Deus, e a Bíblia diz que nós devemos chegar com ousada confiança a esse Deus, a esse Cristo que está pronto a nos ouvir, tá bom? Segundo verso, Tobias 12, 9. Porque a esmola da morte, ela paga os pecados e faz encontrar misericórdia e a vida eterna. Eu quero destacar que no livro de Quilas, ele foca mais a questão de enterro dos mortos. Ele cuidava mais dos mortos do que vivos. Aliás, neste texto do Quilas, nada fala de cuidar da alma, mas as pessoas mortas. Sim. Então, ele tinha um cuidado especial para isso. E a base da Igreja Católica a respeito dessa situação, tem vários textos na Bíblia, inclusive aquele do rico que foi discipulado por Jesus, e o próprio Jesus Cristo disse: olha, falta-te uma coisa, vende tudo que tem e você está salvo. Como se dissesse isso, porque se baseia nisso. E um outro texto mais forte ainda é a questão do Tiago, onde Tiago está dizendo que se nós temos uma fé sem as obras, sem dar esmola, sem retribuir aos outros, então a nossa fé é morta. Então eles se baseiam mais nestes textos, mas tem outro na Bíblia que eles se. Sim, com certeza. E esse verso, especificamente em Tobias, fala sobre o perdão de pecados pela realização de obras. Então, se eu pratico boas obras, os meus pecados serão perdoados. Hebreus 9, 11 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, a salvação que nós temos é mediante ao sangue de Cristo, não por obras, como a própria palavra de Deus diz, não por obras para que ninguém se glorie. Então, a gente pode combater facilmente esse verso aqui de Tobias. Vamos lá, 2 Macabeus, ou 2 Macabeus, 12, 43, 44, 46. Muito bem. Qual seria a doutrina católica aí? Sacrifício a favor dos mortos, né? O pagamento, talvez, de indulgências pelos mortos. Bem claro aí, né? Qual verso vocês acharam para... A gente ficou pensando em Hebreus também. Sim. Chegou no 6 que você leu agora, que é o 9:11. Também chegamos no versículo 27. E assim como cada pessoa está destinada a morrer de sua vez, e depois disso tem um julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados do mundo. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Exatamente. Muito bem. Sem tirar nem pouco. Muito bem. E por último, sabedoria, livro da sabedoria, 3, de 1 a 4. Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu relance e julgo é julgado como uma desgraça. Sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz.
Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora da imortalidade. Por terem sofrido pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Muito bem. A nossa gente aqui é o sofrimento e detrimento de grandes bens, receber Tá. Esse texto é um pouco mais complicado, claro, exigia ler o contexto, mas aí está falando da questão do sofrimento pós-morte. Depois que eles morreram, passaram por um período de sofrimento e depois foram salvos, né? Foram para o céu. Então, qual é a doutrina católica? O purgatório. Então, exato. Esse exigia um pouco ler um pouco mais do contexto que tem ali, tá? Mas é a doutrina do purgatório. Então, gente, a gente vê claramente, lembrando que esses livros, eles não foram escritos no ano de 1500, eles foram escritos no período ali intertestamentário, a maioria. Mas o que a Igreja Católica fez? Para defender as suas posições e as suas doutrinas, ela pegou esses livros, incluiu no segundo cânon, para, de certa forma, amparar aquilo em que eles estavam pregando já há algum tempo. Então, é por isso que nós temos esses 7 livros a mais do Velho Testamento na Bíblia Católica. Lembrando que ainda existem outros livros que não foram incluídos nem na Bíblia Católica. Então, nós temos Terceira Macabeus, temos adição a Daniel, adição a Esther, o quarto livro de Macabeus. Então, são bem interessantes a lista de livros considerados apócrifos. E lembrando aquilo que nós falamos, nós não podemos cair no erro de desconsiderá-los totalmente como livros históricos. Existem fatos reais da história bíblica que realmente são relatados nesses livros. O que nós podemos e devemos fazer é não crer nesses livros como inspirados por Deus, tá bom? Então, irmãos, para concluir, o que a gente pode falar? Primeiro, a gente precisa lembrar que não foi a igreja que decidiu qual livro foi inspirado por Deus. Não foi a igreja que decidiu, mas a igreja reconheceu esses livros através de quê? Através da ação de Deus, através da ação do Espírito Santo. A igreja, na verdade, a gente pode dizer que a igreja já nasceu com a Bíblia nas mãos. E a igreja, ela deve ser moldada por essa Bíblia, que será sempre a nossa regra básica, que regula a nossa vida e que deve caracterizar a igreja de Deus. Então, essa Bíblia deve ser o nosso norte e nós devemos viver cumprindo as promessas e cumprindo as obrigações que nos são dadas através da sua palavra. Amém? Então, que Deus nos abençoe e nos desafie a estudar mais a palavra de Deus para estarmos sempre preparados para respondermos a qualquer que nos pedir a razão da nossa fé.